Quando eu era moleque, eu já escrevia. Tudo que eu fazia eu tava escrevendo, se eu tava bolado com alguma coisa eu escrevia, se eu tava feliz eu escrevia. Eu lembro que a primeira parada que eu fiz, que eu escrevi, que as pessoas leram foi pro jornalzinho de uma escola que eu estudava. Eu escrevi uma história de um restaurante, muito louca a história. A professora pediu pra gente levar alguma história que a gente já tivesse escrito. E eu levei aquela, todo mundo gostou, devia estar, sei lá, CA, primeira, segunda série, não lembro. A professora gostou, botaram no jornalzinho da escola e foi a primeira vez que eu escrevi uma parada que deu certo. Passou o tempo, eu comecei também a ler muito, lia bastante, todo tipo de coisa, jornal, revista, livro, pra minha faixa etária. E sempre tava escrevendo, mas assim, nunca foi uma parada formal, ou trabalho, nada disso. Era só pra esvaziar a mente. A história da escrita na minha vida é lá de trás, assim, mas sempre foi uma coisa mais de poema, poesia, sempre eram assim coisas mais voltadas para mim. Sempre fui uma pessoa muito tímida, apesar de ser muito gaiata, muito sacana, muito isso, aquilo, mas eu sempre fui uma pessoa muito reservada em algumas coisas. Então eu usava a escrita muito para me comunicar com em volta. Mas sempre foi poema, poesia, nada muito diferente disso. O tempo foi passando e tal, e eu fui meio que perdendo o gosto pela escrita. Não... Acho que essa parada dessa pressão toda de fazer redação para concurso, escrever texto para escola, esse tipo de coisa, foi me tirando meio que a vontade. Só que eu sempre tive esse negócio dentro de mim, eu sempre quis escrever, mas teve um momento da minha vida que eu não queria mais, eu parei. Eu sempre vou escrevendo, guardo, mostro para alguns amigos, algumas coisas já foram ensinadas, outras não. E a partir daí eu me formei na Unirio como atriz, mas hoje em dia eu escrevo muito mais do que atuo, porque voltando à questão da timidez, como a escrita normalmente é um ato solitário, mesmo quando você escreve em parceria, você consegue fazer dentro do quarto, você viaja, você vai para 200 mil lugares ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer pesquisa, eu antes de escrever faço pesquisa, essas coisas todas. Então eu no meu quarto eu consigo fazer coisas que me dão orgulho, né? E atriz acho que você tem que abrir mais a blusa para a rua, e aqui você fica mais na sua. Aí a partir daí eu comecei a desenvolver isso. Eu lembro que num trabalho no primeiro ano a gente tinha que escrever, fazer um resumo sobre alguma coisa. E aí eu escrevi um resumo super bem e tal, e era pra roteiro. Eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. Aquilo que motiva a gente a escrever, eu não sei os outros, porque eu acho que isso é uma experiência muito pessoal. Mas eu acho que o que motiva a pessoa a escrever é uma necessidade de refletir com ela mesma alguma coisa. É alguma coisa que te inquieta ou que você quer provocar a inquietude. Ou você quer ficar com a quietude, porque é alguma coisa que está te instabilizando muito. E aí você precisa meio que, ou você quer mexer a gelatina ou você quer que ela se acalme. Voltei a ter que escrever. Não a ter, eu passei a ter que escrever mais e a vontade de escrever também voltou. Pô, é muito gratificante quando eu aprendo alguma técnica de escrita ou quando eu estou escrevendo e coloco realmente o sentimento naquela parada. Seja, sei lá, artigo de opinião, um roteiro mesmo, uma crônica, uma redação. Quando eu consigo passar realmente aquilo que eu estou sentindo para o texto e funciona. Eu não sou muito ligado para paradas de regrinha, de gramática, dessas paradas. Eu sei que é importante, eu sei que eu devia me ligar mais, só que eu não pilho muito nisso não. Eu vou, tipo, naquilo que eu quero escrever. A gente tem que se permitir, assim, o mais importante é a ideia. Como você vai efetivar essa ideia, a própria ideia às vezes surpreende a gente. É como dizem de pedra, para quem é esotérico, né? Você vai numa loja dessa, eu quero comprar uma turmalina, eu quero comprar um ônibus. Aí o rapaz falou assim, não é você quem escolhe a pedra, é a pedra quem escolhe você. Vai acreditar? Não, mas não é mais interessante ouvir isso? Então eu acho que o texto é a mesma coisa. A ideia faz você fazer um texto mais rápido, mais retórico, mais cheio de referências, ou uma coisa que você vai passar para o outro vai te surpreender e você vai continuar escrevendo. Essa volta à vontade de escrever
me mostrou o caminho que eu tinha que seguir, tanto na faculdade quanto profissional. E é muito bom poder juntar aquilo que eu mais gosto de fazer, que é ler e escrever, com aquilo que eu vou, sei lá, ganhar meu dinheiro, construir minha carreira e seguir a minha vida. É muito bom também quando eu mostro um texto pra alguém e a pessoa fala que gostou muito, que mexeu com ela. Eu já tive gente lendo meus textos e chorando, já tive gente lendo umas paradas e falando que realmente mudou o pensamento dela. E eu acho que isso que me mantém escrevendo. Claro que é o apoio da minha família, o apoio dos meus amigos, mas quando a pessoa lê e fala, cara, é isso aí, você chegou no ponto certo. E acho que isso é o mais gratificante, me impulsiona para escrever. Você não pode botar teus sentimentos dentro de um armário para escrever, porque senão o texto fica comercial de margarina dos anos 70. Tudo quadrado, feliz, mas não crível. Entendeu? Eu acho que quando a gente escreve, a gente não pode direcionar os sentimentos, mas a gente tem que estar disposto a expô-los, porque senão fica uma coisa frágil, entendeu? Eu escrevo porque eu tenho a pretensão de achar que eu me sinto melhor fazendo isso. Eu me sinto uma pessoa mais responsável, mais completa, porque é altamente prazeroso. Eu morro de medo de montanha-russa, mas eu acho que é um looping quando você escreve. É uma forma de você ter manifestações, é uma maneira de você se posicionar. Mesmo que seja uma posição que você não defenda, mas você diz, olha, mas podia ser assim. Né? Eu costumo dizer que eu não gosto de pontos finais, eu gosto de reticências. Escrever é uma reticência que vai o tempo inteiro dando possibilidade do outro de pensar como eu, diferente de mim, uma outra ideia, uma reflexão diferente do que eu imaginei, é uma chegada diferente da partida. Mas esse exercício, para mim, é quase um exercício de cidadania. Eu me sinto mais completo, me sinto muito mais feliz quando eu faço isso. Por isso que eu escrevo.